Bom, e aqui no estado do Piauí, as estimativas é que existam cerca de 100 mil crianças e adolescentes em condição de ocupação, desenvolvendo algum tipo de atividade. A gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o juiz Carlos Wagner Araújo Nery da Cruz, que, entre outras coisas, atua também como gestor de um programa de combate ao trabalho infantil. Qual é a leitura que o senhor faz desse número e desse quadro? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Pois é, segundo dados do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, nós estamos aí nesse limite em torno de 100 mil notificações, né? Mas temos estados no Nordeste também, como Maranhão e Bahia, que estão ali entre 200 mil notificações. Não deixam de ser dados preocupantes, por isso que nós temos que estar vigilantes na promoção de políticas públicas em relação ao enfrentamento do trabalho infantil. Nós não vamos resolver o problema apenas na perspectiva legal, punitiva, né? Nós temos também que pensar nessas políticas públicas, principalmente da inserção dos responsáveis diretos por essas crianças e adolescentes, que são os pais. Aonde é que se começa a caracterizar o trabalho, a exploração de trabalho infantil? Há situações que passam, às vezes, despercebidas dentro da nossa casa, onde você já está ali obrigando ou estimulando a criança ou o adolescente a algum tipo de coisa que já caracteriza o trabalho? Pequenas atividades de disciplina, não é, como a assistente social falou ali, são perfeitamente possíveis em casa. Não há configuração de trabalho infantil nesse sentido. Nós temos que pensar aí, por exemplo, numa das piores formas de trabalho infantil, que é o trabalho infantil doméstico, quando essa criança ou esse adolescente é submetida a atividades domésticas propriamente ditas. Normalmente do sexo feminino? Normalmente do sexo feminino. E entre as piores formas de trabalho infantil também nós temos o trabalho no campo, que é considerado pela Organização Internacional do Trabalho, o trabalho na lavoura. Então é importante, por exemplo, que as crianças que moram na zona rural não sejam submetidas através dos seus pais por esse trabalho, por esse tipo de trabalho, que é considerado uma das piores formas do trabalho infantil. E são realidades, o trabalho no campo, por exemplo, é uma realidade presente nos estados da região Nordeste. E aí nós já temos a questão cultural também para tentar, digamos assim, conscientizar os pais de que o trabalho infantil urbano, não é? Mas também no campo, ele é prejudicial a essa criança e esse adolescente. Então, temos também que quebrar esse paradigma cultural, né? É possível quantificar quantas demandas foram geradas relacionadas a trabalho infantil no último ano e o encaminhamento, o trâmite dessas ações está se dando de forma satisfatória ou existe algum gargalo, alguma dificuldade? Na perspectiva da Justiça, nós tivemos uma ação civil pública aqui, que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho há algum tempo, e essa ação foi contra o município de Teresina, mas o município fez um acordo, está executando a sentença, e nós podemos perceber, por exemplo, a diminuição do trabalho dessas crianças nos semáforos da nossa capital. Mas o problema difícil é a fiscalização dessa atividade. Por isso que é importante, como a assistente social falou, quando você percebe essa atividade, você se dirigir ao CRAS ou se dirigir ao Conselho Tutelar para fazer essa comunicação. O que salta aos olhos aqui em Teresina é mesmo essa atividade na rua relacionada aos semáforos? Uhum. Eu quero dizer o seguinte, que já existe uma decisão judicial nesse sentido, né, obstando, ou seja, para que essa atividade fosse impedida. Só que nós temos um problema de fiscalização em relação a isso. O poder público não é capaz de estar em todos os semáforos para fazer essa fiscalização. Daí a importância do cidadão para verificar essa situação. Ou seja, essa situação tem que nos chocar também, não é? Para que nós possamos levar as autoridades àquela situação de vulnerabilidade. O que se tem verificado em relação aos tutores, no caso, aos pais? Eles se dão conta do prejuízo que causam aos filhos nessa situação e que estão ali, quando permitem que aquilo aconteça, cometendo um crime também? Isso é um processo lento. Eu, quando geralmente vou fazer uma palestra sobre o tema,
eu encontro alguma resistência dos pais, né? No sentido de que aquela criança deve trabalhar para que não se marginalize, né? Que ela não fique na rua. E encontramos algum tipo de resistência. Mas daí a importância da escola. A escola tem uma função transbordante muito importante, né? O educador ele pode também fazer esse trabalho em sala de aula, para que os pais, consequentemente, tomem essa consciência da importância do trabalho infantil. E projetos sociais, né, que nós temos incentivado, como, por exemplo, o Pelotão Mirim, para dar um exemplo aqui em Teresina. O TRT tem feito campanhas e, semestralmente, nós temos um seminário sobre a questão do trabalho infantil, que é organizado lá no TRT. E o seminário passado, nós tivemos lá a presença do Pelotão Mirim, da Polícia Militar. Estou dando aqui um exemplo, né? Então, existem vários projetos e a Justiça do Trabalho ela tem sido vigilante e tem se preocupado em relação a isso. Quanto à punição em si, ela praticamente não tem ocorrido. Não é? Ah, é? É difícil. Nós temos a questão... Você avalia isso como positivo ou como negativo? Olha... Eu acredito que nós temos que trabalhar mais na perspectiva pedagógica. Corrigir o problema. Isso, porque na perspectiva punitiva, nós podemos punir, mas às vezes nós não conseguimos tratar do mal, da chaga social. Então, quando nós fazemos um trabalho pedagógico, consequentemente, nós teremos menos punições. Eu acredito que nós temos que atacar o foco desse problema, não é? E, por exemplo, o trabalho infantil em circo. Nós nos preocupamos muitas vezes com a situação de um animal que está trabalhando no circo, do urso, do elefante, do leão, mas às vezes também tem uma criança ali trabalhando em situações, não é, que merecem um determinado cuidado. Então, nós temos que estar atentos, né, em relação a essas situações. Quem contrata mão de obra infantil está passivo de algum tipo de punição e qual seria? Pois a nossa Constituição permite o contrato de aprendizagem a partir dos 14 anos. Então, a empresa que quer contratar o adolescente deve verificar a possibilidade da contratação através de um contrato de aprendizagem, que é um contrato permitido pela lei a partir dos 14 anos. Então, o empresário estaria ali dando a sua contribuição social e também contribuindo para o desenvolvimento daquele adolescente. Existem subsídios, né, redução de encargos trabalhistas para esse tipo de contrato. Na perspectiva da punição, quando nós tratamos do trabalho degradante dessa criança, nós podemos usar lá o artigo 149 do Código Penal, que trata do trabalho degradante, que é uma das modalidades do trabalho escravo, mas eu fiz uma pesquisa informal aqui no nosso estado do Piauí, o ano passado, sobre condenações nesse sentido, não encontrei nenhuma, né? Então, assim, as condenações elas têm ocorrido mais na perspectiva pecuniária e de obrigações de não fazer dos entes públicos, como é o caso do município, do estado ou da União. Mas se nós verificarmos... São termos de ajustamento, mais nesse sentido? Termos de ajustamento ou então sentenças quando o ente público não quer fazer o ajustamento. Agora, punição especificamente individual em relação a quem está explorando aquele trabalho, praticamente aqui no levantamento que eu fiz no estado do Piauí não encontrei. Por isso me parece que a atuação na perspectiva pedagógica ela continua sendo mais importante. Ela continua sendo mais importante e vai surtir mais efeito, com certeza. Certo, nós conversamos com Carlos Wagner Araújo, Nery da Cruz, juiz e gestor do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito do Poder Judiciário. Muito obrigado pelas informações que você trouxe ao Jornal do Piauí. Obrigado pela atenção, estamos à disposição.